transição. Opa, agora sim! Vamos falar sobre os equipamentos usados com os equipos em mãos. Equipos usados, primeiro de tudo e recomendado, é aquele questionário. Então chegar ali e trocar aquela ideia, né, de comprador para vendedor, do tipo, cara, e aí, você era o único dono do seu equipamento, você já pegou ele de segunda mão? Quantas temporadas em uso tem o seu equipamento? Você sabe me dizer? Tem algum reparo, seja de tecido, de bexiga, enfim, nas barras, na prancha, alguma coisa que eu precise saber? E uma pergunta muito legal a se fazer é: aonde você costuma mais utilizar o equipamento de kite? Por que isso? Porque em lugares mais ventosos, tipo o Nordeste brasileiro, com certeza aquele equipo tem mais horas de uso, mais horas de água, de repente tem um desgaste a mais que você precisa olhar com atenção, analisar com atenção, ok? Então, vamos começar analisando novamente o kite. Kite dentro do seu Kiver o equipamento com um dos maiores valores agregados. Então a gente tem que olhar com atenção, fazer essa análise para saber se estamos fazendo um bom negócio. O que a gente vai fazer, galera, para saber se ele teve muito uso, ou mais ou menos, ou pouco uso? Vamos começar analisando os bridles, cabrestos, linhas, conexões, os pigtails, né, que tem no kite, para ver se eles estão ok ou se eles estão com aquele aspecto de puído, de desgastado. Então, a gente vai passar o olho, observar todas as conexões, os cabrestos do kite, as linhas do kite, para ver se elas não estão desbotadas, se não estão com aspecto de puídas, esgarçadas. Isso vai entregar aquele tempo de uso do equipamento. Outro ponto importante para a gente se atentar e analisar é o velame do kite, o tecido do kite. Vocês vão começar a escutar por aí, aquela palavra: nossa, o kite tá craquelando, né? Então aquele barulhinho de tecido novo craquelando significa que ele ainda está com os componentes inteiros, as fibras inteiras, e que o velame está mais novo. Outro ponto legal de se observar é se ele não tem microfuros. Como que você vai fazer isso? Coloca contra a luz, vem na parte de trás do kite, coloca contra a luz e analisa se você não enxerga nenhum tipo de microfuro, se o tecido está íntegro. Isso já é outro aspecto legal se o kite entregar. E por último, no velame do kite, uma das áreas que mais entrega o desgaste dele, de acordo com o tempo de uso, é o bordo de fuga. Aqui, ó, próximo à área de trás do kite, por onde o vento sai. Por quê? Porque o kite, quando ele está em uso, o bordo de fuga trabalha, o bordo de fuga bate no vento, certo? Então você chega no bordo de fuga e analisa se ele não tem marcas horizontais, traços que a gente chama de estria. Essas estrias, esses traços horizontais, quando eles apontam mesmo, são regiões super frágeis do tecido. O kite costuma rasgar ali, costuma desgastar ali, e aí você já vai saber se aquele kite foi muito usado ou não. Analisado o velame, a gente vai para o dacron do bordo de ataque, o tecido do bordo de ataque. Então, levanta o kite, observa todo o bordo de ataque dele, se ele não tem muitas ranhuras de como quem foi arrastado na areia, num tablado, se não tem costuras, porque costuras podem indicar um reparo no interior da bexiga, um estouro, um rompimento do bladder interior, e aí teve que ser costurado o dacron também. Então vai observando todos esses detalhes. O dacron também, ele é um tecido que ele costuma soltar alguns fiapos, Então, se observar que tem muitos fiapos soltos, significa que tem um uso razoável, Sujeira, esse tipo de coisa não tem importância, mas também indica como foi feito o cuidado daquele equipamento. E para finalizar a análise do kite, a gente vai olhar válvulas e mangueiras que unem as talas com o bordo de ataque. Então, entra aqui debaixo do kite, observa como é que está o uso da válvula, se ela está nova, se ela está muito desgastada, dá para você sacar isso com certeza. E nas mangueiras, galera, conforme elas ficam mais velhas, expostas ao tempo, ao sol, elas ficam com um aspecto pegajoso, então grudento. Então vai lá nas mangueiras, olha elas, verifica se tá tudo ok, se as válvulas estão novinhas. Feito isso,
tá concluída a análise do nosso kite. A barra de controle do kite também deve ser analisada e ela traz bastante sobre o uso daquele equipamento, o tempo de hora-água que ele tem. Então vamos lá, você pode vir aqui no Chicken Loop da sua barra, analisar como é que estão as características, se o Chicken Loop está íntegro. Você pode puxar o sistema de eject, de quick release da sua barra e observar se o elástico também ainda está íntegro, se ele funciona bem, se a hora que você puxa ele volta. Outra coisa, outro ponto que vai entregar o uso é o EVA da sua barra, ali onde vão as mãos. Essa é a parte onde você vai mais encontrar desgaste, que é o contato direto com a mão do velejador. Dando sequência, a gente indica que vocês estiquem todas as linhas, olhem para elas, ver se elas também não estão com aquele aspecto de puído, com aquele aspecto de desgaste e principalmente se não tem nenhum remendo, né, que é o mais importante. Dica importante, galera, remendo em linha de kite não rola. É melhor que a pessoa te entregue com um conjunto novo de linhas, fechou? A gente vai vir na barra também para o sistema de D-Power, né, o famoso freio da barra. Como é um local onde a gente costuma trabalhar muito, frear, soltar, ele sofre um desgaste natural e você vai conseguir entender como é que tá aquela condição. Outro lugar mega importante é o próprio cabo de D-Power da barra, onde a nossa barra vai subir e descer. Quanto mais uso, mais desgaste nesse cabo. Tem algumas barras que tem uma mangueira plástica, né, envolvendo esses cabos, mas você também vai conseguir ver o desgaste no próprio plástico, ok? E para finalizar a análise da barra, você vai vir aqui também nas 4 conexões, analisar como é que estão as condições, se está puído, se está desgastado, se está íntegro, e aí finalizada a análise da sua barra de comando. E aí a gente dá sequência para a análise da nossa prancha. O aspecto mais importante de você analisar na sua prancha é o bottom, o fundo da prancha. O que você tem que olhar aqui? Como é que tá essa prancha? Se não tem muitas rachaduras, se não tá abrindo o acabamento da prancha, ok? Dá uma olhadinha, né, principalmente no fundo da prancha, na região dos calcanhares, que a galera gosta de brincar na areia, chegar velejando na areia, se tá íntegro, né, essa região aqui. E aí, o principal detalhe, se não existe nenhuma rachadura que você consiga identificar no fundo da prancha, porque existem rachaduras que são os trincos. Ali você pode ter um comprometimento estrutural da sua prancha, porque se há uma rachadura, se sofre infiltração de água, aí sim a vida útil dela está condenada. Então já tem que pensar várias vezes. Quilhas íntegras, firmes, o desgaste dela também indica o tempo de uso. E aí a gente vai analisar os nossos pads. Então, dá uma olhada nos pads, né, na parte de dentro, principalmente deles, qual que é o desgaste, se tá tudo ok. E os parafusos são o detalhe super importante aqui na região da nossa prancha. Então é legal você soltar os parafusos, apertar os parafusos, ali você vai identificar se tá dando aperto, se não tem nada espanado, se a regulagem dos seus pads está funcional para a sua prancha. Fechou? Análise feita. Trapézio, galera, vai comprar um trapézio usado. Aqui a análise basicamente é mais simples. Lembrando que é muito importante, usado ou novo, que ele seja confortável, que ele tenha aquele fit com você e você se sinta bem, porque isso está diretamente relacionado ao seu bem-estar na hora do velejo. Basicamente, como analisar o trapézio? Dá uma olhada, ver como que tá o desgaste das costuras do seu trapézio. E aí a gente também vai para cintas. A cinta, ela também apresenta aquele aspecto de desgaste e de puída. Então, conforme vai usando, vai apertando, você vê que vai laceando as fibras, vai desgastando e fica puído. Vê se tá tudo ok. E aí, para finalizar, é muito importante você olhar a condição das soldas da sua steel bar, aqui do gancho do seu trapézio, né? Ver se essas soldas estão legais, estão novas, estão funcionais. E aí, análise feita. Análise concluída, certo? Então, é como qualquer outro mercado, produto. A parada é a seguinte: quanto mais uso, menos valor agregado. Quanto menos uso, mais novo, mais valor agregado nos equipamentos. Aí você pesa isso dentro dos seus recursos, do seu orçamento, vê se é um bom negócio, mas é importante sempre garantir segurança, beleza?
E as duas dicas extras que a gente traz para vocês é, primeiro de tudo, se tiver alguém experiente, qualificado para fazer essa análise com vocês, legal. Melhor, tá mais garantido, tá mais seguro, e aí com o tempo você vai ganhando essa experiência. E segunda dica, que não tem nada a ver com isso, é para complementar, vai de colete, galera. Usa colete de segurança também, procura um coletinho de impacto e flutuação. Hoje os coletes são confortáveis e seguros. E sabe o que mais? Ele com certeza vai garantir que você evolua mais no seu velejo, porque você vai se sentir mais seguro, vai se jogar, vai se arriscar mais e aí diversão garantida. Fechou? Agora, bora! E esse foi mais um vídeo aqui no canal da LKB Esportes. Galera, um conteúdo cheio de informação, cheio de conhecimento que a gente trouxe aqui, principalmente para quem está chegando, buscando a independência, saber se sentir mais seguro dentro desse universo, né? E tem muita gente que a gente sabe que passa por aqui e que tem grande experiência. Então, por favor, galera, deixa aqui nos comentários as dicas que vocês sentiram que faltaram ou alguns detalhes, algumas coisas que podem somar para essa galera que está buscando a informação, beleza? Espero que tenham curtido os vídeos. Se curtiu, chegou até aqui, deixa o joinha. Se não se inscreveu no canal, se inscreve aqui no nosso canal e tamo junto. Até o próximo vídeo. LKB, seu pico de kite wing na web. Valeu!